Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do meu canal. Tá falando aqui a Emily Maria. Então, eu vim falar hoje de como eu comecei a treinar na academia. E como eu comecei a treinar luta, kickbox. Pra quem não sabe, vai ficar sabendo agora que eu já fui atleta de luta. Não cheguei a competir porque aconteceu uma situação ruim aí, que isso aí já é para outro vídeo. Então, gente, eu me exercito desde muito nova. Eu tinha 11 anos de idade a correr. Eu sempre tive muito apreço pelo mundo fitness, por esporte, desde muito nova. E eu lembro que eu comecei a correr aí na faixa etária dos 11 anos. Mas já tinha aquela admiração, sabe? Porque a minha mãe, ela fazia academia. E eu lembro que a gente passava ali pela frente às vezes. Eu ficava tipo, caraca, mano, que lugar legal. Então, tipo, desde muito nova, eu comecei, né? Porém, nunca tive constância como eu tive em 2022, porque eu comecei a ter constância em 2022. Mas, para contar um pouco da história aqui para vocês, foi assim. Eu corria, parava, me exercitava, parava. Até que com 16 anos, eu achei de engordar. Fiquei bem gordinha, bem mesmo, um barrilzinho bem gordinha mesmo. E eu tenho 1,53 de altura. Nisso, quem tem 1,53, o que vai acontecer? Vai ganhando peso, vai ficando... Não combina, não dá certo, entendeu? Eu acho que uma pessoa de 1,53, ela já ganha 7 quilos, já dá ali pra perceber. Principalmente eu, porque eu tenho uma genética de bunda grande, coxa grande, entendeu? O braço é mais... Meu braço chega a ser mais fortinho. Então, tipo, eu pareci bem maior, porque eu quase cheguei aos 80 quilos. Já pensou uma pessoa de 1,53 com 80 quilos? Aí a minha mãe, ela fazia bastante bullying comigo, tá? Bullying pesado. Só que eu decidi mudar, né, o meu corpo por mim mesmo. Eu acho assim que nenhuma pressão ali me fez ter essa decisão, além de mim mesma. Até porque eu sou muito assim. Eu gosto muito de mudar, gosto muito de fazer as coisas quando vem de mim, sabe? Sem pressão, sem nada. Mas continuando aí a história, né, eu peguei, fui achar de engordar. E eu ia pra academia uma vez ou outra. Eu sabia que tinha aquela paixão, mas não tinha a tal constância, não tinha a disciplina de ir todo o tempo. Aí foi quando eu parei aí um tempo até chegar os meus 19 anos, que eu decidi, botei na minha cabeça, falei, porra, agora eu vou emagrecer, né? Porque passar a nossa juventude toda ali gordinha, perdendo nossa beleza. Falei, vou emagrecer porque eu tô perdendo ali a minha beleza, não tô me cuidando, sou jovem, tenho que ter aquela vaidade. Aí eu botei na minha cabeça, falei, pô, vou emagrecer. Passei um ano aí nessa luta pra emagrecer. Passei um ano de, de otária que eu sou, porque, pra falar a verdade, eu acho que eu tinha diminuído muito mais o tempo de emagrecimento se eu tivesse feito tudo corretamente. Mas isso aí também é coisa para outro vídeo que eu vou falar, até para deixar como alerta. Entrei no processo de emagrecimento e comecei a me exercitar em casa e a correr de novo. Aí eu ficava nessa, correr, me exercitar em casa, correr, me exercitar em casa. Fazia de tudo que eu podia ali para manter o corpo, para emagrecer. E cada vez eu queria ficar mais magra. Aí tá bom. Peguei, fazia... Eu me lembro, gente, que eu me exercitava com aqueles vídeos que a gente... Até hoje, né? Até hoje, na verdade, ainda tem esse vício. Eu carregava peso, assim, tipo, pegava aqueles... Porra, como que é o nome? Bolsa. Eu enchia de livro e ficava 1 hora ali, me exercitando. Eu ia tomar banho, pra vocês terem noção. Eu acho que o pessoal aí que não é do Amazonas talvez não vai entender do que eu vou falar. Não tem esses galão de tinta? Eu pegava esse galão, eu enchia de água na hora do banho e começava a fazer agachamento até chorar. Já aí comecei a ter essa constância total, mas ainda não tinha ido para academia. Eu comecei a ir para academia, assim, de uma maneira frequente, foi em 2022.
porque eu passei por uma situação aí muito complicada de depressão, de ansiedade. Eu tenho esse problema desde os meus 13 anos. Porém, em 2022 chegou a se agravar muito, entendeu? Eu comecei a dissociar, comecei a entrar, não contava pra minha família. E guardei tanto pra mim que teve um momento que eu tive uma crise acho que foi de pânico, foi uma crise muito horrível mesmo. Eu me lembro que eu cheguei em casa me jogando, gritando, foi toda aí uma situação muito louca. E eu passei 3 meses trancada no quarto. Eu passei 3 meses em um quarto, morava na casa da minha avó na época, eu tive que ir pra casa da minha mãe. E eu tinha meu quarto na casa da minha mãe e eu passei esses 3 meses. Eu mal comia. Eu lembro que o que eu mais tomava era chá, principalmente de camomila, que era pra dar aquela acalmada em mim. E o meu filho, eu tenho um filho que na época ele era pequeno, foi uma das bases que me ajudou a sair dessa situação. Eu lembro que eu saí do meu quarto e eu vi o meu filho sentado ali no sofá. Eu já não fazia mais a comida dele. Ele, com 7 anos, tinha que fazer a comida dele, já pensou? E aquilo, tipo, meio que eu senti doer no meu coração aquela cena. E também, aí eu fui pro banheiro. Eu olhei no banheiro e falei assim: a partir de hoje, eu vou sair dessa situação, eu vou fazer de tudo pra sair dessa situação que eu tô. E eu prometi nunca mais parar a minha vida, porque essa situação toda que eu vivi, de depressão e tudo mais, foi porque eu passei por muitas coisas na minha vida, muitas coisas sérias, que eu também vou deixar pra falar em outros vídeos. E acredito que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar nos próximos vídeos. E nisso, no outro dia acordei pela manhã, eu me arrumei, tipo, foi uma coisa muito aleatória mesmo. Acordei pela manhã e falei, pô, vou treinar. Vai ser o primeiro passo que eu vou dar, vai ser eu começar a treinar de novo, mas numa academia. Me arrumei, me mandei pra uma academia que tinha aqui perto de casa, não tem mais. E eu comecei a ir com frequência. Eu lembro que eu ia com uma tia também minha, que também estava passando por uma situação, e eu comecei a ir com frequência. Fui pegando mais e mais aquele gosto da constância, de querer estar ali na academia. Porque, tipo, até ali eu não tinha aquela vontade, aquele prazer de estar ali dentro de uma academia e tal. Eu fui pegando ali aquela vontade já depois dessa situação que eu passei. E eu sei que tem muitos jovens que têm vergonha. Eu não tinha vergonha, entendeu? Eu botei mesmo a minha cara, tipo assim, eu conheço muita gente, jovens, até mesmo adultos, que tem aquela coisa, tipo, pô, eu vou pra academia e vão ficar me olhando, e vão me julgar, e vão falar alguma coisa, vão me criticar, sabe? Quando eu botei ali a minha cara mesmo, sem saber quem ia me criticar, sem saber quem ia falar de mim, porque, tipo, pô, sempre vai ter alguém que vai falar de ti, sempre vai ter alguém que vai te julgar. Ou tu estando na academia, ou estando na tua casa, ou tu existindo, vai alguém te criticar. Então, tipo, o que eu deixo aí pra gente que me assiste, que tem essa vergonha, mano, não se importa. Vai com vergonha mesmo. Tá com problema aí de depressão, de ansiedade, vai, mano, te empurra, entendeu? Não deixa a depressão te vencer, não deixa a ansiedade te vencer. Eu falo assim, quando eu me encontrei nessa situação, por ser muito jovem, eu falava assim, porra, eu não vivi nem metade do que eu tenho pra viver. Falei, eu sou jovem, eu sou jovem, sabe? Eu tenho que viver. Eu tenho que ver minha cara. Botei isso na minha cabeça que eu era jovem, que eu tinha que mudar minha vida, que eu não podia parar. Eu olhava para as pessoas que eu amava, eu olhava para mim. Assim como eu olhei no tempo que eu tava gordinha, e resolvi perder peso e falar, pô, eu sou jovem, pô, eu preciso me cuidar. Porque eu vou ser jovem só uma vez, eu tenho só uma vida. E nessa vida eu vou querer estar desperdiçando com depressão, com ansiedade, com vergonha e com falta de cuidado comigo mesmo, entendeu? E quando eu botei aquilo na minha cabeça, uma chave na minha cabeça virou. Porque apesar de eu não ser muito levada pelo que as pessoas falavam, porque eu sempre fui muito criticada desde nova, às vezes, na verdade, a gente acha que as coisas não atingem a gente, né? Só que o nosso subconsciente
não mostra isso, mas tá ali falando. Mesmo eu não sendo levada muito por essas coisas, eu tinha umas certas coisas que tipo, me impedia muito de viver. Me impedia muito de olhar a vida com outra perspectiva. Porque eu me cobrava muito. Eu tinha passado por muita dificuldade, entendeu? Então, tipo, era muita coisa ali, muita coisa. E quando eu pensei desse jeito, que a vida não era desse jeito, que eu tava desperdiçando muita coisa. Porque a gente tem que botar na cabeça, porra, mesmo tu não sendo nova, entendeu? Porque eu sei que vai chegar, o meu vídeo vai chegar em gente que não tem a juventude mais, mas tem que pensar que tu tá vivo, tu tá viva. Tem coisas além disso, tem vida além disso. Porque eu desperdicei tanta minha vida com relacionamento com um narcisista, trazendo pra mim responsabilidade que não era minha. Eu não via a vida com leveza, entendeu? Essa era a verdade. Eu não tinha aquela leveza com a vida. E, tipo, tanta coisa foi pesando em cima de mim que eu entrei numa situação de depressão ali, de ansiedade. Que, mano, acho que muita gente não iria conseguir sair. Ou já teria se matado, ou alguma coisa tinha acontecido. Mas, continuando da questão, né? Eu comecei a meditar nesse tempo de afastada de 2022, tipo, com mais frequência. Eu acho que eu peguei toda a situação que tinha acontecido em mim e derramei numa coisa que eu me encontrei, sabe? Eu peguei uma coisa ruim e despejei numa coisa boa. Que eu falo assim, eu tenho essa mania de ver também as coisas assim. O que eu vou extrair dessa coisa ruim? O que essa coisa ruim pode fazer ao meu favor? E eu procuro a solução. E eu encontrei a solução no esporte, na luta, porque eu comecei a lutar aqui perto de casa tem um CT, até hoje ele existe. E eu comecei a treinar nesse CT. E eu acredito que a luta ela foi um escape muito grande na minha vida, assim, que eu me encontrei de verdade, onde eu falei, pô, eu sou tão boa nisso, é tão legal fazer isso, sabe? E eu fui me jogando, eu fui trazendo tudo aquilo que tinha acontecido comigo, fui jogando ali, sabe? E foi me fazendo bem. E nisso eu ficava, academia, luta, academia, luta. E daí eu fui começando a ser conhecida por isso, né? A Emily da academia, a Emily da luta, a Emily que ali do CT e tal. E foi aí, gente, que eu fui começando a pegar um gosto. A mais, claro, como eu falei, já fazia desde nova, eu já me exercitava demais. Mas foi aí, né, nesse momento muito difícil da minha vida, que eu comecei a pegar a rédea maior dos treinos. E foi onde eu me encontrei. Eu falo assim, gente, que tem coisas na vida da gente que parece ser tão simples, mas que ajudam muito a gente. E às vezes a gente só precisa encontrar o que a gente gosta, mesmo que aquilo seja simples, e começar a fazer. E começar a se encontrar, sabe? Mesmo que pra muita gente isso soa como simples, pô, uma academia, pô, uma luta. Mas foi o lugar aonde me acolheu. Foi o lugar onde eu pude matar devagar o peso da depressão, o peso que a vida me trouxe, entendeu? Pra mostrar o cuidado, a vaidade, a vontade de me arrumar, a vontade de me sentir bem de novo, onde eu associei com gente que me fazia bem, que me faz bem, porque eu encontro muita gente na academia que me faz muito bem, até hoje. E essa foi a minha história, gente. Foi assim que eu comecei a treinar. Foi desse jeitinho aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa por ter ficado muito longo. Eu não gosto de fazer vídeo longo, gente. Porque eu sei que é chato. Por exemplo, não gosto muito, não. Peço aí o like de vocês. Peço que vocês acionem o sininho. Que vocês vão lá na rede vizinha me seguir, que lá de vez em quando eu posto a minha rotina. E é isso, gente. Peço pra compartilhar e beijo, beijo.